Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal do Michão. E hoje o vídeo vai para você que é pai de atleta, você que é professor recém-formado ou não trabalha na área de treinamento. Hoje eu vou explicar os 4 princípios básicos do treinamento. Para você que acha que quem monta treinamento joga um monte de papelzinho para cima e o que cair é a série. Não é bem assim. Então quer saber como é que funciona a base da montagem do treinamento? Fica aqui. Enquanto isso, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo. Os 4 princípios básicos do treinamento, está começando o canal do Michão. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos 4 princípios básicos do treinamento. Para você que é pai de atleta, para você que tem algum atleta na família, para você que é amante de esporte, para você que é professor e ainda não começou a trabalhar com treinamento, essa é a base da base do treinamento. É aqui que a gente senta e pensa em tudo que vai vir daqui para frente. Então esse vídeo são sobre os 4 princípios básicos de treinamento, que são adaptação, sobrecarga, progressão e especificidade. Antes de a gente entrar nos 4 princípios do treinamento, nós temos que entender que o nosso organismo é extremamente preguiçoso. Ou seja, ele vai fazer todas as atividades que ele precisar fazer gastando o mínimo de energia possível. A gente sempre tem uma reserva para se a gente precisar de alguma coisa muito esporádica, fugir de alguém, sair correndo, defender sua vida, né, que a gente fala fugir ou lutar. Então, o nosso organismo é extremamente preguiçoso. Mas quando a gente fala de treinamento, a gente fala em performance, ou seja, melhorar a nossa máquina aqui para que a gente consiga fazer as atividades melhor. E aqui nós não estamos falando só de bater um recorde, nadar mais rápido. Estamos falando também de mobilidade, de conseguir empurrar um móvel mais fácil, levantar da cadeira mais fácil, conseguir andar melhor com mais economia de energia. Então, o que o treinamento faz? O treinamento tenta quebrar esse equilíbrio do organismo, fazendo com que ele gaste mais energia para fazer determinadas tarefas. E aí a gente entra no primeiro princípio, que é o de adaptação. O primeiro princípio, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, nós precisamos criar uma demanda maior de energia. E isso a gente faz com sobrecarga, que eu vou explicar daqui a pouco. A segunda coisa, nós precisamos ter um fornecimento adequado de nutrientes para que o organismo, depois que gaste essa energia, consiga repô-la novamente. E aí ele sempre faz com um grauzinho a mais. Tudo bem? E o terceiro, tempo. Tempo para que o organismo consiga fazer isso. No princípio da adaptação, o que eu faço? Primeiro, eu crio a necessidade da quebra. Então eu pego uma sobrecarga e eu aplico no meu organismo. É isso que a gente chama de catabolismo. Ou seja, ele depleta os seus nutrientes. Além de tudo, todo exercício cria pequenos machucados na musculatura, certo? Depois, no segundo passo, se eu tenho os nutrientes suficientes no meu organismo, o organismo vai começar a remendar tudo aquilo. Então ele vai repor ali na minha estante de nutrientes o que eu gastei, vai chegar lá no meu músculo e vai arrumar a minha musculatura, todas aquelas microfissuras que eu fiz, e ele sempre faz isso um pouco melhor, assim, né? Vamos dar uma costuradinha melhor aqui para não quebrar de novo. Então eu preciso de tempo para isso. Passado isso, a gente vai falar do segundo princípio, que é a sobrecarga. O que é a sobrecarga? A sobrecarga é uma carga a mais que o seu organismo está fazendo, ok? E uma sobrecarga só é uma sobrecarga até o momento que o organismo se adapta a ela, que foi o primeiro princípio. Então eu estou nesse patamar. Eu gero uma sobrecarga, o organismo se adapta. Aí ele deixou de ser sobrecarga. O que eu preciso fazer? Eu tenho que gerar uma nova sobrecarga para haver uma nova adaptação. Se eu não gero mais sobrecarga, se eu continuo com a mesma sobrecarga,
com o mesmo tempo de treino, com a mesma intensidade, com o mesmo exercício, o que acontece? O organismo se estabiliza aqui, porque lembra que eu falei que ele é muito econômico? E se eu deixo de fazer, eu diminuo a sobrecarga, o organismo vai se adaptar a isso também. Então ele desce aqui. Eu diminuo a sobrecarga, ele desce aqui também. Lembra que o nosso organismo sempre vai primar pelo equilíbrio. Então isso é um princípio muito fácil de entender, mas é um princípio muito complicado de aplicar. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que gerar uma sobrecarga para ter uma adaptação, eu não posso gerar uma sobrecarga tão alta que não haja adaptação ou pior, que haja lesão. Aí eu não vou conseguir mais aplicar a sobrecarga e o meu organismo vai voltar para o estado de equilíbrio. Então a sobrecarga ela tem que ser suficiente para gerar uma adaptação sem gerar lesão. Terceiro princípio, progressão. Eu dei uma explicadinha ali no final da sobrecarga. Ou seja, sobrecarga, adaptação. Sobrecarga, adaptação. Eu sempre tenho que progredir com a minha sobrecarga para haver uma adaptação cada vez melhor e a minha máquina funcionar cada vez melhor. Se eu não tenho uma progressão de sobrecarga, o meu organismo volta ao estado normal, ok? Isso gera um problema, porque quando a gente pensa em treinamento de longo prazo, a gente pensa o seguinte: eu estou com uma criança aqui que tem que chegar lá em cima e eu sempre vou ter que progredir o treinamento. Então, se eu tenho uma criança mirim que nada 2.000 metros por dia, num exemplo bem tosco, com petis ela vai ter que nadar 3.000, no infantil ela vai ter que nadar 4.000, no juvenil 5.000, no júnior 6.000, no sênior 7.000. Ok? Eu tive uma progressão de volume de treino. Mas o que acontece com uma criança que no petis já nada 6.000? Pô, no petis eu nado 6.000, ali no infantil vou ter que nadar 8, no juvenil 12, e aí no júnior 16 para nadar 20.000 no sênior. Ou eu treino já 2 horas o meu mirim, quantas horas ele vai ter que treinar lá no sênior? Então é uma coisa bem complicada de se aplicar. Nós temos que fazer a progressão que seja coerente pensando lá na frente. E como é que eu crio sobrecargas no treinamento? De 3 formas. Eu posso aumentar a intensidade dos treinamentos, eu posso aumentar o volume dos treinamentos e eu posso aumentar a densidade dos treinamentos. Intensidade é quando eu faço ele nadar cada vez mais rápido. Então ele nadava numa velocidade aqui, se eu aumentar a velocidade que eu quero, eu aumentei a intensidade. Se eu estou fazendo musculação e aumentar o peso, eu aumentei a intensidade. Beleza? Como é que é o volume? No nosso caso da natação, metros. Se ele nada 2.000 metros e eu passei a nadar 3.000, eu aumentei o volume. Passei a nadar 4.000, eu aumentei o volume. E a densidade? Quando a gente fala em densidade, a gente fala de recuperação. Então, se eu faço uma série de 10 de 100 descansando 30 segundos e eu passei a fazer a mesma série de 10 de 100 descansando 20 segundos, eu aumentei a densidade. Então, o treinador vai mexendo com essas 3 variáveis para ir aumentando a sobrecarga no treinamento e cuidando da progressão de treinamento. Isso é o que a gente tem que pensar bastante. Sempre ele vai ter que fazer um pouco mais. Então um dia a gente aumenta o volume, um dia a intensidade, um dia a densidade. E aí nós vamos chegar no 4º princípio, que é a especificidade. Isso também gera muita complicação. Porque você fala, pô, o nadador precisa ser forte. Ok, se o nadador precisa ser forte, por que o Arnold Schwarzenegger não é campeão de natação? Ele é extremamente forte. Por que um cara que faz musculação não nada bem? Por que um jogador de futebol não nada bem? Por que um jogador de futebol não joga bem voleibol? Por causa da especificidade. Não basta a gente aumentar a sobrecarga e a progressão. Nós temos que treinar aquilo que o atleta vai usar. Se um atleta nada 2 horas, por que ele não consegue correr 2 horas?
Porque a musculatura é diferente, o tipo de treino é diferente, a demanda energética é diferente. Então, cada esporte tem o seu tipo de treinamento. Então aí, vocês já começaram a contar quantas variáveis um treinador tem que pensar quando monta o treino do seu filho? São várias. Nós temos os 4 princípios e dentro dele tem muita coisa. Vamos ficar só na natação no termo de especificidade. Eu preciso de uma boa carga aeróbica? Preciso. Eu faço isso com um treino um pouquinho mais volumoso. Só que o treino de velocidade é diferente do treino de aeróbico. Como o treino de força é diferente do treino de velocidade, que é diferente de um treino de volume. Se eu dou muito volume, eu não consigo trabalhar velocidade. Se eu dou velocidade, ela não tem que ser feita com muita força. Se eu uso muito equipamento para força, eu não consigo acessar a velocidade. Então veja, se você pensar numa semana em 6 treinos, você tem que levar as coisas, primeiro, para que haja sobrecarga, segundo, para que eu esteja trabalhando o que eu realmente quero trabalhar, e terceiro, ele tem que ter descanso. Porque o meu treino de velocidade recupera muito mais rápido do que um treino de VO2 máximo. O meu treino de VO2 tem um tempo de recuperação diferente do meu treino de força. E eu preciso jogar tudo isso na equação para a gente fazer um treino realmente eficiente. Então é isso. Essa foi só uma primeira pincelada dos princípios básicos de treinamento para vocês começarem a ter ideia de como se monta um treinamento. Então, resumindo, nós precisamos ter adaptação do organismo, nós precisamos ter uma sobrecarga adequada para gerar adaptação, precisamos ter uma progressão de treino adequada com a sobrecarga e adaptação para que lá na frente ele continue melhorando e nadando melhor. E precisamos ter especificidade no treinamento, ou seja, treinar o que eu realmente quero treinar. Velocidade para um, fundo para outro, força, tudo isso tem que estar dentro dessa equação, beleza? Aqui no canal do Michão você vai ter outros vídeos que vai dar uma pinceladinha no treinamento. Não é para você virar treinador não, mas é para você começar a entender o que é feito com o seu filho, com o seu amigo, com o seu parente. Quando você olhar e falar assim, quando você conversar com o treinador e ele falar alguma coisa, falar assim, ah tá, agora eu estou entendendo o que está fazendo. Quando seu filho virar para você e falar assim, nossa, essa semana foi de B2, estou morto, nem fala comigo. Você vai falar, opa, peraí, então o treino foi assim, 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 deixa o cara quieto, ok? Acompanhe o canal do Michão aí. Se inscreve, compartilha e importante também, coloca o comentário, fala o que você está achando, se você está gostando ou não, que assunto que você quer que eu aborde, beleza? Toda terça e sexta tem vídeo aqui no canal do Michão. Até mais!